Você sabe por que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a vinda de Cristo, acreditava que ele mesmo poderia estar entre aqueles que seriam arrebatados? Pare para pensar. Paulo, vivendo nos tempos do Novo Testamento, acreditava que tudo poderia mudar a qualquer momento. Ele tinha plena convicção de que o retorno de Jesus era iminente e podia acontecer durante sua própria vida. Se ele, naquele tempo, já vivia com essa expectativa, o que isso significa para nós hoje? A qualquer momento, tudo pode mudar. Você está preparado? Neste vídeo, vamos revelar algumas das lições mais importantes sobre a volta de Cristo e o que a doutrina da iminência significa para os nossos dias. E fique atento, porque a última revelação será a mais importante de todas. Ela pode transformar completamente sua compreensão sobre o que está por vir. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Jesusmar Moreira, da Conamad, e você está no canal Reflexões Bíblicas, onde juntos exploramos as revelações da Palavra de Deus e buscamos entender como viver de acordo com sua vontade. Que o Senhor derrame bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Hoje eu profetizo que Deus abrirá seus olhos espirituais para compreender o que Ele quer falar com você. Que o Espírito Santo toque seu coração e lhe dê a sabedoria necessária para discernir os sinais deste tempo. Antes de começarmos a explorar esse tema tão profundo, quero fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito no canal Reflexões Bíblicas, inscreva-se agora. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e comente aqui embaixo. Sua participação é muito importante e quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais corações poderão ser transformados. Agora feche seus olhos e levante suas mãos, pois vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo. Pai, abre o nosso entendimento, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que possamos compreender as Tuas verdades. Que esta palavra, que diz que já é a última hora, toque profundamente cada coração, para que possamos viver em vigilância, preparados para o Teu retorno. Eu abençoo cada um que está aqui e declaro vitórias e bênçãos sobre suas vidas. Amém. A mensagem de Charles Ryrie, um renomado estudioso bíblico, aborda a importância de estar preparado para o inesperado, não apenas na vida, mas também na fé. Ele fala sobre a urgência de viver com propósito, sabendo que o mundo pode mudar num piscar de olhos. Mas o que significa estar verdadeiramente preparado para esses momentos que mudam a vida? Qual o papel da fé quando o futuro é tão incerto? Ryrie aprofunda-se na importância de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece estar em constante movimento. João escreve cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, uma carta para cada uma, mas essas cartas não foram escritas apenas para essas igrejas. Todas as igrejas deveriam ler as cartas, e elas foram destinadas a todas as igrejas de todos os tempos, inclusive as de hoje. Se você ler as cartas que ele escreveu para as igrejas, leia todas até o capítulo 18, onde é descrito tudo o que acontece durante a tribulação. Aqui está uma verdade surpreendente que eu não quero que você esqueça. No livro de Apocalipse, a palavra igreja é mencionada 19 vezes nos primeiros 3 capítulos. No entanto, ao chegar ao capítulo 4 e avançar até o capítulo 18, ela não aparece uma única vez. O livro de Apocalipse contém uma visão notável dos tempos do fim, cheia de imagens poderosas e mensagens importantes para os fiéis. No capítulo 1 de Apocalipse,
a glória de Cristo é exibida de forma vívida. O livro começa com uma introdução às visões dadas a João, nas quais o retorno e o triunfo de Cristo no fim dos tempos são temas centrais. Os capítulos 2 e 3 se movem para uma seção diferente, focando em cartas direcionadas a 7 igrejas na Ásia Menor. Essas cartas, embora especificamente direcionadas a congregações individuais, servem a um propósito mais amplo. Elas não eram apenas para aquelas igrejas específicas, mas destinadas a todas as igrejas, incluindo as de hoje. As cartas continham orientação, encorajamento e advertências que permanecem relevantes para as comunidades cristãs ao longo do tempo. Ao ler essas cartas, pode-se encontrar paralelos entre a vida moderna e as situações enfrentadas por essas antigas congregações. O livro então muda de foco, avançando para as sessões proféticas. Apocalipse capítulo 4 abre uma nova visão, onde João descreve eventos no céu e na terra durante o período de tribulação. Do capítulo 4 ao capítulo 8, o texto fornece uma descrição detalhada do que ocorre durante esse tempo de grande aflição na terra. Esses capítulos abordam os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira, cada um representando uma série de julgamentos que virão sobre o mundo. Esses capítulos retratam um tempo de caos, sofrimento e intervenção divina, mas também oferecem vislumbres de esperança para aqueles que permanecem fiéis. Um detalhe significativo sobre o Apocalipse é o uso do termo igreja. Nos 3 primeiros capítulos, a palavra igreja aparece 19 vezes, refletindo o foco nas mensagens para as primeiras comunidades cristãs. No entanto, do capítulo 4 ao capítulo 18, a palavra igreja está notavelmente ausente. Isso tem sido interpretado por muitos estudiosos e teólogos como um sinal de que a igreja não está mais presente na terra durante a tribulação. A razão para essa ausência é explicada no texto. Quando Cristo retorna em Apocalipse, capítulo 19, para estabelecer seu reino e trazer julgamento à terra, ele não está sozinho. A igreja está com ele descendo do céu para participar dessa vitória final. A implicação aqui é que a igreja foi arrebatada para o céu antes dos eventos da tribulação, frequentemente referida como o arrebatamento. Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 24, descreve: o quarto animal será um quarto reino na terra, diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a esmagará. Quanto aos 10 chifres, desses se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. A imagem e o simbolismo ao longo de Apocalipse pintam um quadro tanto de devastação quanto de redenção final. A tribulação é marcada por eventos catastróficos, mas serve como prelúdio para o triunfo final de Cristo. A Igreja, tendo sido poupada dessas provações, retorna com Cristo em glória, significando a conclusão do plano de Deus e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Em essência, o Apocalipse oferece tanto um aviso quanto uma promessa. Ele alerta sobre as provações e desafios que virão, mas também assegura que a vitória final de Cristo é certa. A ausência da Igreja durante a tribulação, seguida de seu retorno com Cristo, enfatiza o papel protetor e redentor que a fé desempenha no grande esquema do plano de Deus para a humanidade. O livro conclui com uma lembrança poderosa de esperança, à medida que os capítulos finais descrevem a restauração de todas as coisas no reinado eterno de Cristo. As visões de um novo céu e uma nova terra
livres de dor e sofrimento, são o cumprimento máximo das promessas de Deus. Apesar de toda a confusão e tribulação, a mensagem permanece clara. Há um futuro glorioso para aqueles que permanecem fiéis. Fiéis, um futuro onde Cristo reina supremo e a paz é plenamente restaurada. O livro de Apocalipse, apesar de sua linguagem complexa e frequentemente simbólica, carrega uma mensagem atemporal de esperança, perseverança e a promessa do retorno de Cristo. Cada capítulo se constrói sobre esse tema central, desde as cartas às igrejas até a vívida descrição da vitória final. A ausência da igreja durante o período de tribulação apenas reforça a crença de que os fiéis são protegidos e trazidos para o reino de Cristo antes que o tempo de grande sofrimento comece na terra. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, por meio de Jesus Cristo. Isso pode acontecer a qualquer momento. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Gememos ansiosamente esperando. Estamos esperando pela ressurreição, esperando pela adoção. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Esperando ansiosamente a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E há muitos outros versículos. Eu poderia ler todos para você, um após o outro. O que todos eles dizem? Iminência e arrebatamento. Charles Ryrie, em seu sermão intitulado A Qualquer Momento, fala sobre esse conceito significativo. A teologia cristã, conhecida como iminência, foca na ideia de que o arrebatamento, um evento central no cristianismo, pode ocorrer a qualquer momento, sem sinais ou avisos prévios. A palavra iminência sugere a proximidade e a certeza de que algo pode acontecer a qualquer instante. Essa doutrina é baseada em passagens bíblicas que falam sobre o retorno inesperado de Cristo, como em Mateus, capítulo 24, versículo 44, onde Jesus disse: Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Para os crentes, isso significa que devem estar preparados a todo momento, vivendo em constante vigilância espiritual. Um exemplo prático dessa urgência é trazido por um renomado estudioso bíblico que compartilha a história do pastor do século XIX, Robert Murray McCheyne. McCheyne viveu apenas 29 anos, mas deixou um legado espiritual poderoso com sua dedicação à pregação e evangelização. Ele acreditava firmemente que cada momento era uma oportunidade de servir a Deus, uma convicção refletida no relógio que carregava com as palavras gravadas: A noite vem. Essas palavras ecoavam o versículo de João, capítulo 9, versículo 4, onde Jesus disse: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Para McCheyne, o tempo era um recurso precioso e limitado, e ele viveu com um senso profundo de urgência, dedicando-se a cumprir sua missão antes que a noite, simbolicamente, chegasse, representando o fim das oportunidades de realizar o trabalho de Deus. Essa mensagem é uma lição poderosa para todos os cristãos. Assim como McCheyne, somos chamados a viver cada dia como se fosse o último, não apenas em termos de oportunidades pessoais, mas no sentido de sermos fiéis a Deus, compartilhando a mensagem do Evangelho com o mundo. Essa postura de urgência está intimamente conectada à doutrina da iminência, que nos lembra que o arrebatamento, a reunião dos fiéis com Cristo, pode acontecer a qualquer momento.
O renomado estudioso bíblico faz referência a um antigo hino cristão: dia feliz, Jesus pode voltar hoje, reforçando que a espera pelo retorno de Cristo deve ser cheia de esperança e não de ansiedade. Ele ainda menciona que, se não acreditarmos nisso, teríamos que mudar as palavras do hino para dia triste, Jesus não pode voltar hoje. Essa mudança hipotética ressalta a importância de crermos na promessa de Cristo, que ele voltará de maneira inesperada. A crença no arrebatamento como iminente não visa provocar medo, mas sim promover uma vida de propósito, urgência e esperança. Além disso, o estudioso vai além, explicando que a doutrina da iminência ensina que o arrebatamento pode ocorrer sem a necessidade de eventos específicos antes disso. Embora muitos se concentrem em tentar prever sinais, ele argumenta que o foco bíblico não está em identificar uma cronologia detalhada dos eventos, mas sim na prontidão espiritual. Essa incerteza do momento exato do retorno de Cristo nos convida a viver com um senso constante de propósito, sempre prontos para encontrar o Senhor. Como Jesus advertiu em Marcos, capítulo 13, versículos 32 e 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Para aprofundar essa ideia, o estudioso apresenta diversas passagens bíblicas que sustentam o ensinamento sobre o arrebatamento. João, capítulo 14, versículos 2 e 3, é uma dessas passagens-chave, onde Jesus promete preparar um lugar para seus seguidores no céu e assegura que voltará para buscá-los. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa não apenas traz conforto, mas também reafirma o caráter pessoal do retorno de Cristo, que busca reunir seus seguidores em um lugar de descanso eterno com Ele. Outra passagem central mencionada pelo estudioso é a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, onde o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento com detalhes vívidos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa descrição é uma das mais claras representações bíblicas do arrebatamento e serve como base sólida para a doutrina da iminência. O estudioso também aborda a relação entre o arrebatamento e a tribulação. Ele apresenta sua posição pré-tribulacionista, afirmando que acredita que Jesus voltará para buscar sua igreja antes do período de tribulação descrito em Apocalipse. Essa visão está fundamentada em textos como Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde Jesus promete aos fiéis: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Para ele, essa promessa reforça a ideia de que os crentes serão poupados da ira vindoura. Além disso, o sermão também enfatiza a esperança que o arrebatamento traz. A expectativa de estar com Cristo para sempre é uma fonte de grande conforto, especialmente em tempos de sofrimento ou incerteza. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo nos lembra:
Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa esperança na glória futura nos dá força para perseverar, sabendo que as dificuldades que enfrentamos são temporárias e que a recompensa eterna é incomparável. Conforme o sermão se aproxima do fim, o estudioso exorta os crentes a viverem cada dia com propósito, como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento, voltados para a eternidade. Como o apóstolo Paulo nos adverte em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa expectativa deve moldar cada aspecto de nossas vidas, desde a maneira como tratamos os outros até nossa dedicação em compartilhar o Evangelho. Em última análise, o sermão conclui com uma poderosa exortação. A vida é curta, o tempo é precioso e o retorno de Cristo é iminente. Portanto, devemos estar vigilantes, vivendo com esperança, propósito e prontidão, sempre focados na missão que nos foi dada de sermos luz neste mundo e de prepararmos nossos corações para o reencontro com o Senhor. Além de todas essas considerações, é importante destacar como a doutrina da iminência molda a vida cristã de maneira prática. Ela não apenas define uma postura de expectativa espiritual, mas também transforma o comportamento diário dos crentes. Viver com a perspectiva de que o retorno de Cristo pode acontecer a qualquer momento incentiva uma vida de santidade, evitando a negligência espiritual. No livro de 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, somos exortados a considerar a urgência desse evento e viver vidas de piedade. Portanto, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Essa prontidão espiritual não é passiva. Ao contrário, a doutrina da iminência implica em uma vida de ação, de vigilância ativa, em que o cristão não apenas aguarda o retorno de Cristo, mas também busca ser produtivo no reino de Deus. Isso se reflete em como os cristãos são chamados a agir em suas comunidades, famílias e em suas vidas pessoais. A iminência do arrebatamento inspira a missão contínua de espalhar o Evangelho, sabendo que o tempo é curto. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 19, versículo 13, ao contar a parábola dos talentos, instrui seus servos a negociar até que eu volte, mostrando a responsabilidade de continuar o trabalho do Senhor até o momento de sua volta. Outro aspecto enriquecedor da doutrina da iminência é a transformação que ela promove na perspectiva sobre o sofrimento e as dificuldades da vida. Sabemos que este mundo é marcado por tribulações, mas a certeza de que o retorno de Cristo está próximo ajuda os crentes a suportarem esses desafios com esperança renovada. A iminência do arrebatamento não significa que os crentes escaparão das dificuldades comuns da vida, mas sim que essas dificuldades são vistas à luz da glória futura que será revelada em Cristo. Essa verdade é confirmada em Romanos, capítulo 8, versículos 23 a 25, onde o apóstolo Paulo fala sobre a criação que geme e sofre, aguardando a redenção final. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Essa esperança de redenção futura não só oferece conforto, mas também molda a maneira como os crentes veem a injustiça e o mal no mundo. Saber que Cristo voltará para estabelecer um reino de justiça
motiva os crentes a perseverarem na fé, mesmo quando confrontados com o mal e a corrupção ao seu redor. O retorno iminente de Cristo representa a consumação da história, onde todo o mal será erradicado e a justiça de Deus prevalecerá. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Além disso, o ensino sobre a iminência também tem implicações importantes para o modo como os crentes se relacionam com os bens materiais e as coisas deste mundo. Sabendo que este mundo é temporário e que o retorno de Cristo está próximo, os cristãos são chamados a não se apegarem a riquezas, posses ou status. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, Jesus nos adverte: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Essa passagem sublinha que a verdadeira riqueza está em investir naquilo que tem valor eterno, como o caráter, a fé e as boas obras, em vez de acumular bens materiais que não têm valor permanente. Outro aspecto relevante que enriquece a compreensão da iminência é como ela reforça a união e a comunhão entre os crentes. Sabendo que Cristo pode retornar a qualquer momento, os cristãos são incentivados a manter a paz e a harmonia em suas igrejas e em suas relações pessoais. O apóstolo Paulo, em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, exorta os crentes a estarem unidos em um só pensamento e em um só parecer. E essa unidade é fundamental na expectativa do retorno de Cristo. A iminência do arrebatamento serve como um lembrete de que a divisão, o rancor e a discórdia não têm lugar no corpo de Cristo e que devemos estar sempre prontos para encontrar o Senhor com corações limpos e vidas reconciliadas. Ainda no contexto de preparação espiritual, outro aspecto a ser considerado é o papel da oração. Viver à luz da iminência do arrebatamento encoraja os crentes a desenvolverem uma vida de oração constante, como Jesus nos instruiu em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. A oração, nesse sentido, não é apenas um pedido de proteção ou provisão, mas uma forma de manter uma conexão contínua com Deus, alinhando o coração à vontade divina e buscando ser moldado à imagem de Cristo, em antecipação ao seu retorno. Por fim, a doutrina da iminência nos lembra da importância de viver com o foco na missão de evangelizar. Se o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, isso significa que cada oportunidade de compartilhar a mensagem de salvação é preciosa. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio quando disse em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20: De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Como representantes de Cristo, os crentes são chamados a proclamar as boas novas com urgência e amor, convidando outros a se reconciliarem com Deus antes que o tempo se esgote. Charles Haddon Spurgeon, o grande pastor inglês do Tabernáculo Metropolitano em Londres, acreditava que o Senhor poderia voltar a qualquer momento. O conceito do retorno iminente de Cristo foi abordado pelo teólogo J.I. Packer, que mergulhou na ideia de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Essa ideia carrega um peso significativo para muitos cristãos. Um dos principais pontos levantados
é que não há eventos que precisem ocorrer antes do retorno de Cristo. Isso é crucial para entender como viver em antecipação à sua vinda. Packer se identifica como um defensor do pré-tribulacionismo, o que significa que ele acredita que Jesus virá buscar seus seguidores antes da tribulação, um período de grande aflição na Terra. A Bíblia ensina que esse retorno pode acontecer a qualquer momento, o que cria um senso de urgência. Em vez de esperar pelo fim da tribulação, os cristãos são incentivados a viver cada dia com a expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Para sustentar esse ensino, Packer faz referência ao livro de Apocalipse, um dos livros mais organizados da Bíblia. Ele está dividido em 3 seções: o que João viu, o que está acontecendo atualmente e o que acontecerá no futuro. No primeiro capítulo de Apocalipse, João escreve sobre o glorioso retorno de Cristo. Os capítulos 2 e 3 contêm cartas para 7 igrejas que não se destinam apenas àquelas igrejas específicas, mas a todos os crentes ao longo da história. Essas cartas abordam a condição espiritual das igrejas e oferecem orientações. No que diz respeito à tribulação, é interessante notar que a palavra igreja aparece 19 vezes nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, mas está ausente dos capítulos 4 a 18. Essa ausência implica que a igreja não está presente durante a tribulação. Segundo Packer, isso reforça a crença de que os crentes serão levados ao céu antes do início da tribulação. Compreender essa doutrina pode trazer conforto e confiança. A vida está cheia de desafios e sofrimentos, mas essas provações são diferentes da ira divina descrita durante a tribulação. Os cristãos podem se consolar sabendo que não enfrentarão a ira de Deus. Em vez disso, estarão com Ele no céu. Packer enfatiza que a antecipação do retorno de Cristo deve mudar a maneira como vivemos. 4 atitudes-chave são destacadas para os crentes: consolação, expectativa, consagração e exame. Primeiro, a consolação. O apóstolo Paulo encoraja os crentes a confortarem uns aos outros com a esperança do arrebatamento. O luto é uma parte natural da perda de entes queridos, mas os cristãos podem encontrar esperança sabendo que aqueles que morreram na fé estão com o Senhor. O luto é normal, mas os crentes o fazem com uma perspectiva diferente, sabendo que verão seus entes queridos novamente. Segundo, a expectativa. Viver com a crença de que Jesus pode voltar a qualquer momento cria um senso de expectativa. Essa mentalidade motiva as pessoas a viverem de forma intencional e a alinharem suas ações diárias com sua fé. Figuras históricas como Charles Spurgeon incentivam os crentes a acordarem todos os dias com o pensamento de que Cristo pode retornar. Esse tipo de expectativa serve como um princípio orientador de como viver. Terceiro, a consagração. Quando se concentra no retorno de Cristo, os crentes são chamados a se purificarem, buscando a santidade em suas vidas diárias. Esse processo contínuo de santificação significa se tornar mais parecido com Cristo ao longo do tempo. À medida que os crentes refletem sobre a esperança de vê-lo, devem notar mudanças positivas em suas vidas. Quarto, o exame. Tirar um tempo para examinar o coração e a vida pessoal é essencial. A Bíblia incentiva a autorreflexão, especialmente no contexto da fé. É crucial considerar se nossas vidas estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo. Estaríamos prontos se Cristo voltasse hoje? Essa introspecção pode levar a uma fé mais profunda e a um compromisso maior. Packer compartilha uma história ilustrativa
sobre um homem mais velho em uma fábrica, conhecido por ser o primeiro a sair ao final do expediente. Quando perguntado como ele conseguia isso, ele simplesmente respondeu: "Eu me mantenho pronto para não precisar me preparar." Isso destaca a importância de estar sempre preparado para o retorno de Cristo, não esperando até o último momento para buscar essa prontidão. No entanto, a mensagem vai além da simples antecipação. Ela convida todos a considerarem seu relacionamento com Jesus. A doutrina da iminência traz um senso de urgência para compartilhar o Evangelho e viver a fé de maneira aberta. Em regiões que enfrentam perseguição, os crentes muitas vezes têm uma consciência mais aguçada do retorno de Cristo e da esperança que isso traz. Para eles, discutir o retorno de Jesus é uma realidade diária. Ao concluir, Packer enfatiza que os crentes sabem que Cristo está voltando e que Ele os levará para estar com Ele. Esse conhecimento não se refere apenas ao futuro, mas transforma a maneira como a vida é vivida hoje. Quer em tempos de conforto ou de luta, manter a prontidão e a fé pode trazer paz e segurança. O programa conclui com um convite para aqueles que têm dúvidas sobre sua fé, a considerarem aceitar Jesus como seu Salvador. Para muitos, essa decisão pode levar a um ponto de virada significativo em suas vidas. Recursos são oferecidos para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus e a entenderem melhor esse relacionamento vital. À medida que a sociedade enfrenta vários desafios e incertezas, a mensagem permanece clara: mantenha a esperança e esteja preparado. Viver na expectativa do retorno de Cristo oferece propósito e direção, encorajando os crentes a compartilharem essa esperança com os outros. Abraçar a crença de que Jesus pode voltar a qualquer momento inspira uma vida de fé, amor e prontidão para o que está por vir. E talvez você esteja se perguntando: como posso me preparar para esse encontro com o Senhor? Como posso garantir que estou vivendo de acordo com a sua vontade? A resposta está em um relacionamento profundo com Cristo. Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6: "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim." Não há outro caminho, não há outra verdade. Jesus é o único que pode nos preparar para o encontro com Deus. Se você ainda não entregou completamente a sua vida a Cristo, este é o momento. Não podemos mais adiar essa decisão, porque a última hora já chegou. O Senhor te chama hoje para se render totalmente a Ele, para entregar todas as áreas da sua vida aos cuidados de Cristo. Não importa o quão distante você esteve até agora, o perdão de Deus está disponível para você. Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E Ele te chama hoje para uma nova vida, uma vida de paz, alegria e segurança eterna em Cristo. Talvez você esteja vivendo um momento de dúvida, de fraqueza espiritual, e não se sinta digno de estar na presença de Deus. Mas eu quero te lembrar que a graça do Senhor é maior do que qualquer erro ou pecado que você tenha cometido. Em Romanos, capítulo 5, versículo 20, a palavra nos diz: "Onde o pecado abundou, superabundou a graça." Superabundou a graça. Não há pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa limpar. Tudo o que Ele pede de nós é arrependimento e fé. Agora, eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega. Se você sente que precisa se aproximar mais de Deus, se você deseja viver em santidade e estar preparado para essa última hora, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que sou pecador
e que sem ti não posso fazer nada. Eu te peço, Senhor, que perdoes os meus pecados, que me purifiques de toda a injustiça e me renoves com o teu Espírito Santo. Eu quero viver para ti, eu quero estar preparado para teu retorno. Ajuda-me a caminhar em santidade, a viver de acordo com a tua palavra e a permanecer firme até o fim. Eu entrego a minha vida completamente nas tuas mãos e confio que tu és o único caminho para a vida eterna. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu creio que o Senhor ouviu o seu clamor e já está agindo na sua vida. A palavra de Deus nos garante em João, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus nunca rejeita aqueles que o buscam de coração sincero. Ele está com você agora, guiando os seus passos e fortalecendo a sua fé. Eu quero te encorajar, querido irmão, a buscar uma igreja perto de você para congregar, porque a comunhão com outros irmãos é essencial para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 10, versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais precisamos estar unidos, fortalecidos uns aos outros em amor e fé. Antes de encerrar, eu quero te fazer um último convite. Se você ainda não se inscreveu no canal Reflexões Bíblicas, inscreva-se agora. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais corações podem ser alcançados e transformados. E nos comentários eu gostaria que você escrevesse: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Ao final deste vídeo, você verá 2 outros conteúdos que eu recomendo fortemente. Eles vão te ajudar a entender ainda mais sobre os mistérios da palavra de Deus e a viver uma vida cheia de propósito e santidade. Não deixe de assistir. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Senhor te mantenha firme até o grande dia do seu retorno. A última hora já chegou e nós estamos nos preparando para o encontro com o Rei dos Reis. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Amém.